bom dia a todos vocês que reservaram essa manhã de quinta-feira para falar de um tema tão relevante e importante como é o nosso Bancos e Educação. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Carolina Larso, diretora de conteúdo da Cantarino Brasileira e também foi quem conduziu a produção da nossa revista digital temática sobre bancos e educação, que inaugurou essa trilha no início do mês. Aliás, vocês que se inscreveram, estão aqui hoje, tiveram acesso à revista digital quando fizeram a inscrição para esse evento. Se ainda não leram esse material, fica a lição de casa. Quando terminar o webinar, acessa lá, leiam, porque tem muita coisa valiosa, eu garanto, tá bom? Gente, esse webinar, ele lança a temporada de eventos 2023 da Cantarino Brasileiro. Mas olha, gente, tem muito mais coisa vindo por aí. Nós vamos falar sobre blockchain, bancos digitais, Banking Anywhere, que é o tal do todo mundo é banco hoje em dia, né? E aí, claro, também vamos ter o tradicional Anuário Brasileiro de Bancos, que é a nossa mais antiga publicação, na versão digital e impressa. E também teremos o Prêmio Banking Transformation no final do ano. Para acompanhar esse calendário e se inscrever nos nossos eventos virtuais, você já sabe, basta acessar o nosso site, ou então você pode também se inscrever na nossa newsletter, a Canta News, e você vai receber todas as novidades por e-mail, tá bom? E também, claro, sigam nossas redes sociais para se manterem atualizados. Mas agora vamos ao que interessa, né? A nossa trilha Bancos e Educação. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a Talkdesk, que é o nosso patrocinador, e viabilizou e apoiou a produção desse conteúdo. Gente, nós temos convidados muito importantes por aqui, mas antes eu quero chamar uma pessoa que é mais importante ainda, né? Eu vou dar a palavra ao nosso querido Marcos Cantarino, que é o CEO da Cantarino Brasileiro, que com certeza muitos de vocês já conhecem. Oi, Canta, bem? Obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão nos acompanhando nessa manhã pós-carnaval. Esse é um projeto que tem muito amor. A gente entende que a questão da educação é uma questão vital para o desenvolvimento do país, da nossa sociedade. Nós percebemos aí que existem políticas de governo e não uma política de Estado para a educação. Isso é uma questão muito séria. E a ideia desse projeto é convidar a sociedade a fazer parte da solução da questão da educação, dividir com o governo esta responsabilidade. Os bancos têm desenvolvido algumas soluções muito interessantes, tá? Precisamos desenvolver mais e mais, mas não só o setor financeiro, os bancos, né? Mas todas as outras diferentes indústrias. A educação de base, ela é extremamente importante para a evolução e o crescimento do nosso país. Hoje a gente tem novas tecnologias, como a inteligência artificial, e todos têm que estar preparados e capacitados para atender essas novas demandas e não ficarem à margem desse desenvolvimento que a tecnologia está permitindo. Uma palavra muito especial à nossa querida Carol, que já apareceu aí na telinha para todos vocês. Esse é um projeto de 4 mãos, tá? A gente conversou bastante. A Carol aí bravamente foi para a guerra, né? Com notebook, papel, caneta e microfone e tudo mais, fazendo várias coletas de dados. Tem uma outra pessoa muito importante nesse projeto, que foi a Tânia, que fez um trabalho maravilhoso de levantamento das oportunidades do crédito educativo
e toda a equipe da Cantarino, né? Cida, Cat, Aninha, todos ajudaram muito a gente nesse projeto. Muito obrigado. Carolzinha, a bola está com você de novo e valeu. O show é seu, hein? Eu só dei ideia. É, sempre assim. Bola comigo agora. Muito obrigada, Canta. Gente, com certeza essa é apenas uma semente de uma iniciativa que pretende trazer muito impacto para a sociedade sob a premissa de que a educação é a base do nosso país. E só para complementar, eu quero ressaltar que essa preocupação com o social é uma tendência muito forte na sociedade, não apenas no segmento financeiro, né? Mas cada vez mais as empresas têm se empenhado em não apenas lucrar, mas gerar valor e impacto à sociedade. E é por isso que essa trilha, muito facilmente, deixou de ser um sonho pessoal do Canta para se tornar um propósito da nossa empresa. E nós esperamos que se torne também uma inspiração para você, empresário que está com a gente nesse encontro. E para dar início à nossa agenda, eu dou boas-vindas a Sandra Tomasi Weber, que é sócia da PEC Advogados e vai falar para a gente sobre as novas medidas para a educação digital no Brasil. Que a gente teve um passo muito importante agora em janeiro, quando foi sancionada a lei que instituiu a Política Nacional de Educação Digital, o PNED. Antes de chamar ela aqui conosco, eu quero só lembrar vocês que vocês podem deixar os comentários e perguntas no chat aqui dessa plataforma, e nós teremos um prazer enorme de encaminhar para os nossos convidados. Se eles não conseguirem responder online, nós vamos encaminhar e direcionaremos as respostas a vocês. Tá legal? Agora sim. Olá, Sandra. Muito obrigada pela sua presença e fique à vontade porque a palavra é sua. Obrigada, Carol, obrigada pelo convite. É extremamente importante, né, tratar sobre a inclusão digital e a educação digital no Brasil. Eu trouxe um material para compartilhar com vocês. Deixa eu verificar aqui. Vocês estão tendo acesso, Carol? Você consegue visualizar? Consigo. A gente ainda... Eu visualizo, agora sim. Legal. Muito obrigada. Então, a gente vai falar aqui sobre as novas medidas para a educação digital no Brasil. É importante a gente tratar inicialmente, né, do que entendemos por educação digital. Então, de forma muito básica, né, falando, né, a gente está falando aqui da educação digital como que uma caracterização de uma prática recorrente, né, de recorrer aos meios digitais e tecnológicos, né, como uma forma de aprendizado. Então, o intuito é sempre o quê? Promover um ensino de qualidade, né, utilizando todos os recursos que se tem. E a educação digital, ela é um processo contínuo, né, ou seja, de constante evolução, e isso vem muito em parceria com a própria evolução da sociedade que nós nos encontramos, né, a digitalização da comunidade, da informação e do comportamento humano dentro desse novo contexto, que sai, né, de uma evolução industrial para a evolução da sociedade da informação. Pensando nesse contexto da introdução da tecnologia no sistema nosso de ensino, a gente teve um estímulo muito grande com a própria pandemia da inclusão das plataformas, né, dentro da educação. Então, a gente vê um crescimento exponencial, principalmente nos cursos, nas escolas, né, e faculdades de curso particular. E é uma tendência no setor educacional essa oferta de plataformas digitais para proporcionar a evolução de ensino aqui no Brasil. E é claro que a gente não pode deixar de comentar, né, que apesar desse estímulo que houve com a própria pandemia, porque a tecnologia foi um recurso que permitiu levar o ensino à distância, outras tecnologias passam a ser inseridas no meio acadêmico, até porque 81% dos gestores, conforme a pesquisa feita pela ABED, pretendem continuar investindo em tecnologia. E aí temas como gamificação, inteligência artificial, realidade virtual, metaverso, são temas que passam a estar mais presentes
aí dentro do mundo acadêmico. E aí nós temos com isso um crescimento também da indústria voltada para o mercado de educação e tecnologia. A gente vê aqui através dos dados, né, um crescimento de alto volume, aonde a gente está vendo um investimento 30 vezes maior do que se tinha antes de 2021. Porém, nós não podemos deixar de falar que, apesar da pandemia ter estimulado o crescimento do uso da tecnologia dentro do meio escolar, apesar de nós termos um investimento que aumentou muito na indústria, que é voltada para a educação no Brasil, nós temos, ao mesmo tempo, uma série de desafios, porque o Brasil ele tem regiões, né, com crescimentos diferentes. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu tenho uma população que tem muito mais acesso à tecnologia, principalmente quando a gente fala de escolas particulares, eu tenho na comunidade rural ou em comunidades mais distantes, né, uma acessibilidade diferente, principalmente um público que não tem nem acesso à internet. Então, a gente precisa equilibrar esses desafios que acontecem no Brasil em torno da questão da ausência de acessibilidade a toda a tecnologia existente e tentar equalizar, né, de que forma a gente consegue trazer os recursos, talvez não de maneira igual, mas um pouco mais proporcional ao restante do país, que é desassistido em relação a acesso às tecnologias digitais e a educação com foco nisso. Então, nós temos aqui também alguns números que mostram, né, que 22% em 2016 nós tínhamos que usavam nas escolas a tecnologia, e isso aumentou em 66% em 2020. 82% das escolas brasileiras possuem acesso à internet, sendo que 98% é focado nas áreas urbanas e só 52% nas zonas rurais. Né? E entre as regiões do país, o acesso nas escolas varia, de segundo 51% no norte e 98% no centro-oeste. Ou seja, a gente tem aqui um mapa que consegue mostrar as diferenças, né? Se comparado, por exemplo, o centro-oeste, o sul do país e o norte. Com isso, só reforça a necessidade, até para o Brasil poder acompanhar outros países, como os Estados Unidos, a Suíça, o próprio Canadá, que já investe em políticas públicas. Então, para nós aqui no Brasil, é um grande marco o fato de termos sancionado em janeiro de 2023 uma política nacional de educação digital. Até porque essa política, ela não significa a inserção de telas no ambiente acadêmico, mas sim uma política que foi construída prevendo a inclusão digital, não só das escolas. É claro que a gente vai utilizar o ensino em todos os seus níveis para proporcionar na sociedade a inclusão, mas também essa política nacional de educação digital, ela fomenta a inserção da tecnologia e a capacitação no uso dessa tecnologia de todas as formas, com a preocupação de você formar um cidadão apto, não só ao uso, mas também a discutir temas relacionados ao ambiente digital, que é extremamente importante, porque nós temos que criar uma consciência sobre o uso ético, seguro e legal da tecnologia. Por isso que algumas matérias, quando foram atreladas, né, à lei que foi sancionada, né, que é a Lei 14.533 de 2023, trouxe algumas matérias, né, como o impacto direto na redução do cybercrime, né, a importância da inclusão digital no Brasil e o fato de você ter uma política constituída, isso inclusive auxilia na parte dos recursos tecnológicos, dos recursos financeiros, de como implementar isso no ambiente escolar e na sociedade como um todo. É claro que essa política nacional traz alguns impactos, né? Quando a gente for pensar no âmbito escolar,
E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente está falando na inserção em todos os níveis, e aí onde a gente fala, né? Não é só inserir telas, mas usar, como usar a tecnologia, é você prever dentro do ambiente escolar, por exemplo, a disponibilização dos recursos, a capacitação do corpo docente, ou seja, os professores têm que estar aptos a como inserir essa tecnologia dentro do ambiente escolar. Temos que ter cadeiras que promovam a cultura no uso, né, da tecnologia, desde entender qual que é a linguagem mais adequada, identificar quais são os perigos que estão, aprender a lidar, né, com os ataques, com bullying neste ambiente, saber usar a tecnologia de forma ética, saber identificar e criticar assuntos relacionados à inteligência artificial, a metaverso, a como lidar com todo este universo. Então, a gente está falando de uma formação completa do cidadão, e não apenas entregar o recurso tecnológico e fazer com que ele use a tecnologia, mas que ele entenda tudo que está em volta da inclusão digital, da educação digital. Então, isso é extremamente importante, e a criação de uma política nacional em torno disso acaba reforçando. Eu trouxe aqui para vocês também todos os eixos, né, que estão relacionados, né, à estruturação desta política. Então, a gente fala basicamente de 4 eixos que são importantes, né? A inclusão digital, que aqui possui o quê? O intuito de promover competências digitais e informacionais. Então, eu estou promovendo o uso de uma ferramenta, mas também estou capacitando o cidadão para o uso dessa tecnologia, para como lidar nas mídias com as informações, né? Para como identificar quando tem uma fake news e etc. Uma educação digital escolar, ou seja, dentro do ambiente acadêmico, desde a educação básica, já ser inserido cadeiras específicas para o desenvolvimento e o aprendizado em computação, em programação, em robótica, em lógica, em ética, né, no uso desses recursos, saber o que é uma violação de direito autoral, o que é um plágio, o que eu posso ou não posso fazer no ambiente virtual, o que é um crime. Então, dependendo das faixas de idade, você conseguir preparar o cidadão completamente, usando também a escola como uma das ferramentas. A capacitação e especialização digital, ou seja, criar oportunidades para a população em geral, principalmente que estão em idade ativa, para desenvolver competências digitais que possa levar ele a uma inserção no mercado de trabalho, né? Então, eu tenho um objetivo que é promover a inclusão digital, eu vou utilizar o ambiente educacional para fazer isso, mas também vou criar outras formas de capacitação e especialização visando a inclusão. O último eixo, né, que é a pesquisa e o desenvolvimento. O Brasil precisa promover e se desenvolver e investir cada vez mais, né, em pesquisas, em desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é muito importante para que o Brasil consiga acompanhar o restante do mundo no desenvolvimento tecnológico. Hoje, como o próprio Cantarino falou, e eu comentei em alguns momentos da minha fala, vários temas como inteligência artificial vêm sendo discutidos, tanto no âmbito educacional, a inclusão desse tipo de ferramenta no ambiente empresarial, a questão do metaverso. Hoje a gente fala de bitcoins, a gente fala de várias questões, né, de uma moeda digital, e o cidadão precisa dominar todos esses temas, principalmente pensando no futuro, porque a tecnologia vai estar cada vez mais presente, a digitalização da sociedade já é uma realidade. Hoje os bancos, eles são digitais, e a gente vê dentro das próprias famílias uma dificuldade até de gerações de conseguir acompanhar toda essa evolução. Então, essa abertura que a Lei 14.533 dá para nós é muito importante, porque ela mobiliza toda a sociedade, né, justamente para poder promover essa educação digital no Brasil, usando aí todos os eixos
que são considerados importantes e relevantes para isso. E aí, de que forma, né, que isso pode ser fomentado, né? Da onde que vem esses recursos, né? Então, são considerados, com base na lei, fontes de recurso para o financiamento dessa política. Dotações orçamentárias, então isso tem que ser previsto nos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Doações, tanto da parte pública quanto privada. Fundo de universalidade dos serviços de telecomunicação, que vai ser criado a partir de 2025. Um fundo para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, né? Então, e para implementar, né, pode ser firmado que também convênios, né? Convênios entre as empresas públicas, entre as empresas particulares. Então, a sociedade, de uma forma geral, os empresários vão ter uma grande participação, né, nesse desenvolvimento que se pretende com a criação dessa política pública, e isso te dá mais segurança, inclusive, para poder fomentar esses convênios, para poder criar movimentos. A gente já tem no Brasil, é claro, muitos movimentos. O próprio START, que saiu na matéria da revista que foi publicada, que a Carol mencionou, é um instituto que desde 2010 fomenta o uso ético, seguro e legal da tecnologia. Tem várias iniciativas no Brasil, mas a partir do momento que você tem uma política pública constituída, isso fortalece tanto as ações que podem ser promovidas, quanto a segurança jurídica na promoção desses convênios, e também um direcionamento do que se espera. E essa política pública direciona muito não só a inserção da tecnologia, como eu já falei, né, de ter o dispositivo físico, mas de toda uma educação digital em torno do uso desse dispositivo e também de assuntos relacionados à tecnologia, como ensinar, por exemplo, quais são os direitos do cidadão em relação à proteção dos seus dados, né? Nós temos uma lei no Brasil de proteção de dados pessoais que foi citada, né? Quando você tem dentro de uma política pública que fala da educação digital, em que diz que é extremamente importante você ensinar as pessoas, né, os direitos em torno do uso do seu dado. Isso fortalece outras disposições normativas que nós já temos no Brasil e que a gente já vem aí, desde 2018, trabalhando para, de uma forma mais educativa, explicar isso à população. Isso passa a ser inserido dentro do ambiente escolar, ou seja, criando cidadãos desde o início, né, na sua formação de base, já tendo em vista esse conhecimento sobre os seus direitos, sobre como usar tecnologia, como evoluir nesses temas. Então, isso é um marco, essa lei é um marco muito importante na evolução do Brasil em relação à tecnologia. Carol, não sei se alguém tem alguma pergunta, não estou conseguindo aqui controlar o meu tempo, né? Se você puder me ajudar aí. Claro, você ainda tem continuidade ou prefere que a gente vá inserindo algumas dúvidas? Eu mesma tenho algumas considerações aqui que podem ser complementares, mas ainda tem continuidade ou a gente já pode abrir? Não, posso abrir, eu não sei quanto que está o tempo, se você puder me falar. A gente ainda tem 12 minutos. 2 minutos? 12. 12 minutos? Uhum. Então eu vou querer complementar, sim. Carol, falando um pouquinho da questão da proteção dos dados pessoais, que é um tema relevante que foi inserido dentro do contexto da lei que dá essa possibilidade, né, do desenvolvimento da educação digital no Brasil. Hoje a gente identifica que muitas pessoas, quando usam os recursos ou quando vão para as mídias, acabam fornecendo seus dados em troca de descontos, ou o Brasil não tem a cultura de ler os termos de uso, as políticas de privacidade, que são acordos, que são instrumentos, que têm força jurídica, e que isso, quando você fala em educação digital, onde as crianças e os adolescentes vão ter acesso, você vai criar uma geração que vai ser muito mais questionadora, que quando for usar um aplicativo na internet, vai entender quais são as regras do uso, né? Porque vai ter consciência de que os termos e as políticas que estão aí são regras de fato, que elas têm um peso jurídico, que correspondem a um contrato, vão
poder questionar, né? Aonde que o meu dado está sendo armazenado, para qual finalidade que ele está fazendo esse uso, vai poder pleitear, né, mais informações. E, infelizmente, como a gente ainda não tem essa cultura aqui no Brasil, pouco se acredita, né? Então, muito se trata deste ambiente de tecnologia ou da própria internet como uma terra sem lei, enquanto que não é. E aí a gente já consegue ver alguns reflexos, principalmente da fake news, que tem de levado muitas dos nossos adolescentes, da própria população adulta, a não entender de fato a realidade do que está acontecendo, se deixando influenciar, compartilhando informações que não são verídicas, e o quanto isso afeta a sociedade de uma forma geral. Então, assim, a gente tem verificado que o uso incorreto, antiético, né, da tecnologia tem gerado sim um prejuízo, né? E aí quando você enxerga, né, não a tecnologia só como a inserção de um dispositivo, mas quando você enxerga através de uma política como essa que foi criada em janeiro, a necessidade de você criar uma educação e uma cultura né, que envolve o uso da tecnologia e da consciência digital, isso é muito importante, porque até então, muitas escolas, ou os incentivos que a gente via, era muito mais na aquisição e a colocação do equipamento, mas não se preocupando com o uso ético, seguro e legal disso, não se preocupando em mostrar quais são os direitos, né, que você tem no uso dos seus dados, não se preocupando em mostrar quais são as consequências e que tudo que você faz na internet pode acarretar num dano, seja ele na esfera penal, na esfera civil, que isso pode reverter numa indenização e até numa eventual prisão e etc., uma investigação criminal. Então, quando a gente tem uma estrutura como essa que foi montada, de uma instauração de uma política que visa a educação digital, não só com a inserção dos equipamentos e da tecnologia, mas da promoção da cultura e de fomentar de fato a educação, isso é um marco, isso é muito importante. Então, esse é um ponto relevante que a Lei 14.533 traz para o Brasil, que é de mostrar que educação digital vai muito mais além, né? Quero, então, abrir espaço, Carol, Cantarino, para as perguntas, para eventuais dúvidas, para a gente poder fazer aqui uma troca em torno disso. Eu acho que quem vem acompanhando essa temática tem isso muito claro, que a gente está no momento da sociedade que nós precisamos investir em educação digital com qualidade, não só pensando no uso de dispositivo, porque hoje o acesso à tecnologia, dependendo da região do país, é muito fácil. Muitas crianças têm acesso, 5, 6, 10 anos ao uso de um celular, né? Mas quais são os perigos em torno disso? Como capacitar, né? Então, essas temáticas são importantes e as escolas, a partir dessa política que foi criada, vão passar a adotar isso, né? Dentro das escolas, tratar dessas temáticas, incluir isso no seu plano pedagógico, no seu regimento escolar. Então, de fato, a gente está vivenciando aí um ano de 2023 que já iniciou com algumas modificações no nosso sistema de ensino também. Sandra, fantástico. Você abriu com chave de ouro esse webinar, trazendo detalhes de um passo que é extremamente importante, não só para o ensino de qualidade do nosso país, mas, como você disse, para a instituição de uma nova cultura, né? Eu vou tomar aqui uns minutinhos, talvez, das perguntas, para fazer algumas observações. A começar pelas fake news, era uma das coisas que eu tinha anotado aqui que eu queria conversar com você, e aí você fez um comentário super pertinente sobre isso. Hoje, as fake news, elas são muito fortalecidas pela nossa geração, a geração mais velha, que entrou meio forçada nessa onda digital, mas não entende muito os conceitos, as essências
e acaba fazendo até muitas vezes por ingenuidade, difundindo informações que não são reais e que estão tendo, a gente vê, cada vez mais impacto em toda a sociedade, né? E aí, eu acho extremamente importante que isso venha da escola, que a geração nova, ela entenda o que tudo isso vai levar, aonde pode levar um ato assim inconsequente, você disseminar uma informação sem saber a fonte, né? E aí eu trago até como exemplo uma vivência minha. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, estava começando uma discussão sobre jornalismo online. Era lá por 2006, mais ou menos, né? E eu entrei num grupo de estudo sobre jornalismo online. Hoje, se eu comparar tudo que eles falavam que ia acontecer, o formato que deveria ser, com o que a gente está vivenciando, é completamente diferente. Aí você vê como que é importante esse período de experimentação e tudo mais. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça e que sempre foi premissa para quando eu fui usar a internet para fazer pesquisas, seja para escrever matérias e para difundir informações, né? Que é a importância da fonte onde você pega uma informação. Naquela época existiam os blogs. As redes sociais ainda não tinham nenhuma força, mas a gente começava a ver que todo mundo, todo cidadão poderia começar a expressar a sua opinião. E existia uma preocupação muito grande de você pegar uma informação que tivesse um fundamento. Então, a orientação era procurar fontes oficiais, né? Então, eu sempre trouxe isso na minha vida. Mas aí, quando você vê a digitalização tomando conta da sociedade, todo mundo pegando, dando informação e querendo pegar essa informação para passar. E esse descuido, aí eu comecei sempre a refletir, poxa, gente, mas esse tipo de informação não tinha que ser dado só para um jornalista lá na faculdade. Todo mundo tinha que ter esse tipo de consciência, mas quando começar a passar isso? E acho que essa política nacional, ela traz realmente esse ponto de partida, que é lá na sementinha, na nova geração. É muito importante, né? Sim, Carol. E é justamente sobre isso que quando a gente fala em uso ético, seguro e legal, quando a gente fala sobre a criação de cultura, quando a gente fala que o que está sendo proposto não é inserir o uso de equipamentos, é justamente em você criar uma cultura das crianças, dos adolescentes, da comunidade mais ativa, né, até para o próprio mercado de trabalho, porque hoje próprio mercado de trabalho sofre uma consequência de uma geração que só foi exposta à informação que a internet faz circular, mas sem ter essa consciência. Quando a gente vê dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, violação de direitos autorais, pessoas que pegam informações e que se apropriam dessas informações como se fossem suas, né? Sem você citar a fonte, sem você dizer da onde que você leu, né? As pessoas pegam um livro e elas entendem que o livro tem um autor e citam. Quando elas pegam na internet, elas não se preocupam em verificar qual é a autoria e simplesmente se apropriam disso. E aí é onde a gente fala de um uso não ético e que a gente precisa ensinar isso na escola. Verificar a fonte é extremamente importante. A gente já viu situações de que fake news já gerou situações de morte de pessoas, de dano, né? O potencial que a internet tem é muito grande. E aí essa questão, né, da liberdade de expressão é extremamente importante a gente ensinar desde o início o que é a liberdade de expressão. E não é simplesmente ir para a internet e falar qualquer coisa. Eu sempre falo que tem uma regra de ouro, né? Não faça para os outros o que não gostaria de fazer para você. Então, se você não sabe se aquilo é permitido ou não, use essa regra de ouro, né? Porque isso já vai te ajudar a evitar uma série de problemas dentro do mundo digital. Então, criar essa cultura, essa consciência, essa educação é muito importante. Há muitos anos atrás, as pessoas, quando falavam em tecnologia, falavam que os equipamentos vão comprar automaticamente as coisas, que você vai ter um carro inteligente que vai dirigir por você. Beleza, isso é evolução da tecnologia, mas a gente tem que falar de evolução da cultura no uso da tecnologia, a gente tem que falar da evolução do uso ético e seguro disso, e essa política vem para trazer esse tema à tona, que é muito importante. Sandra, eu espero que daqui a um ano a gente possa voltar a falar sobre esse tema e trazer já
muitas plantinhas nascendo desse projeto, né? Porque eu acho que muita coisa tá para acontecer, muita gente já quer abordar isso, mas agora vai ser uma virada de chave mesmo, né? E eu espero realmente que a gente possa começar a colher frutos sobre essa discussão e a formação dessa cultura digital. Que, assim como a educação financeira, que também ganhou força aí nos últimos anos, é super importante para o crescimento da sociedade e acompanhar tudo que está acontecendo de movimento por aí, né? Sandra, eu quero agradecer. Se a gente tiver algumas perguntas, eu vou enviar para você depois, no particular, e nós responderemos para o pessoal, porque nosso tempo está encerrando por aqui, tá bom? Vou te agradecer muito por estar presente conosco nessa manhã. Por favor, agradeça igualmente a doutora Patrícia Peck, o doutor Genival Souza, da Peck Advogados. Ambos contribuíram com um artigo também falando sobre esse tema na nossa revista digital. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço e espero que esse tema, sim, cresça e a gente possa falar em outras oportunidades. Muito obrigada. Carolzinha, eu queria falar um pouquinho, você me permite? Claro. A dona da empresa é Carol, viu, gente? Ela que manda, ela é coautora dessa história toda. Sandra, gostei muito de tudo que você comentou, tá? Existe a base para essa coisa toda, chama-se educação, né? A educação é ela quem vai permitir que a gente consiga dar acesso às pessoas, que essas coisas relacionadas com fake news e com tudo, elas reduzam, né? Então, educação é base. Esse país não vai para lugar nenhum, se não investir em educação, tá? Carol, eu cometi 2 falhas na minha apresentação, na minha introdução, tá? Aqui a gente faz ao vivo, viu, gente? Que nem o Faustão. E eu esqueci eu não comentei sobre o Eduardo Tambellini, o Tamba, que vai pilotar esse painel. Esse projeto nosso de educação é um projeto que tem 1 ano, tá? A gente começou mais forte esse ano, né? Mas era um desejo já antigo. E a gente teve um papo, eu e Tamba, no passado, falando muito sobre a questão do crédito educativo, tá? E nós temos aqui vários heróis que vão falar aí com a gente. São pessoas da minha profunda admiração pelo trabalho que fazem, tá? E teve também a participação do professor Luiz Bevilacqua, que trocou várias ideias comigo, que é outra pessoa muito envolvida na questão da educação, tá? Carol, já baguncei aqui o teu script, vou passar a bola para você, quero ver como é que você emenda agora tudo que eu falei, tá? Pode ver. Obrigado. Obrigada.